Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 15 vereadores presentes e um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Aproveitando a oportunidade para dedicar a sessão ordinária de hoje a todos os servidores públicos do município de Jundiaí, em especial os servidores públicos da Câmara Municipal de Jundiaí, em razão de hoje ser comemorado o Dia do Servidor Público, dia 28, ter sido ontem antecipado a data de comemoração em razão da oportunidade de termos um feriado prolongado a estas pessoas que tanto contribuem pela cidade como um todo. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Queria até aproveitar a oportunidade e estender essa homenagem, inclusive a uma servidora pública que é minha noiva, que aniversaria inclusive hoje, senhor presidente. Com relação a esse aspecto, Marcelo Gastaldo, eu já havia feito uma sugestão para você anteriormente, espero que acate no próximo ano. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Gostaria também de pedir a vossa excelência, se assim bem entender, de dedicar também esta sessão aos dentistas, que teve seu dia no dia 25 agora. Obrigado, senhor presidente. Fica consignado, então, as duas homenagens e a sessão de hoje, dedicada, então, aos dentistas e também aos servidores públicos aqui do município de Jundiaí. Solicito à senhora primeira secretária a proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos apenas um projeto de lei e uma moção. O projeto de lei é de autoria do vereador Carlos Alberto Kubitsa, o vereador Carlão, que denomina João Ferreira Neves a rotatória situada entre a Estrada Municipal do Marco Leite e a Rua Graciliano Ramos, no Jardim Rio Branco. E a moção do mesmo autor, do vereador Carlão Kubitsa, que apela à empresa Fidelity pelo fim das demissões e abertura de negociação com o Sindicato dos Bancários de Jundiaí e da região. Senhor presidente, apenas esses dois itens no início da sessão de hoje. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de indicações, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 162ª sessão ordinária, realizada em 21 de outubro de 2008, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia. Veto total ao projeto de lei complementar de número 821 de 2007, de autoria deste presidente, que dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar em edificações novas. O veto está em discussão, em votação. Já derrubei, viu? Faça esse sacrifício, tudo bem?
Com todos os senhores vereadores já procederam à votação, vamos proclamar o resultado. (14 votos pela rejeição do veto, um senhor vereador votando pela sua mantença, um senhor vereador votando pela sua abstenção. O veto está rejeitado por este plenário. Segundo item da ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 9.993, de 2008, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubica, que prevê utilização de máscara higiênica facial pelos coletores de lixo. O veto está em discussão. Em votação. Com 11 votos pela rejeição do veto, 5 senhores vereadores votando pela sua mantença, o veto está rejeitado por este plenário. Vamos passar ao terceiro item da ordem do dia, que é o veto total ao projeto de lei de número 10.011, de 2008, de autoria do vereador Adilson Rodrigues Rosa, que exige dos estabelecimentos que utilizarem ou comercializarem madeira a certificação florestal. O veto está em discussão. Com a palavra o autor do projeto, o vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço questão de fazer uso da palavra, uma vez que nós discutimos esse projeto por bastante tempo, inclusive com a consultoria jurídica da Casa. Eu queria ler 2 trechos do parecer da consultoria jurídica. O primeiro parecer referente ao projeto, parecer 1299, que diz o seguinte, ou melhor, antes o parecer número 1168, que diz o seguinte, é o relatório. A proposta em estudo se nos afigura legal e constitucional, recebendo parecer favorável dessa consultoria, observando as ressalvas que passamos a discorrer. Fazia 2 ressalvas que nós acatamos as emendas propostas pela consultoria jurídica e hoje, com o parecer de número 1299, já relativo ao veto, a consultoria jurídica diz o seguinte: com relação à ilegalidade e à inconstitucionalidade alegados, reportamos ao nosso parecer de número 1168, que é o que eu acabei de ler, que neste ato reiteramos: no mais, temos que a motivação da Alcaide, incerta no veto total oposto, não se embasa em critérios técnicos, eis que não demonstra que a proposta pertence à sua privativa alçada legislativa, quando, na verdade, trata-se de matéria de natureza concorrente. Não justifica como é que o projeto cria despesa, vez que se trata de norma suplementar à legislação federal, qual seja a resolução do CONAMA, que proíbe o corte e transporte de madeira nativa da Mata Atlântica, sendo que a matéria foi elaborada em caráter genérico e sentido abstrato. Portanto, senhor presidente, eu tenho certeza, como a consultoria jurídica tem, que o projeto ele é legal, ele é constitucional. Infelizmente, essa cidade, essa administração vem na contramão das outras cidades, das outras administrações, que têm uma preocupação visível com a proteção do meio ambiente, com a mata nativa, e nós estamos percebendo que Jundiaí não demonstra a mesma preocupação. É um projeto que pode ser usado, pode ser aproveitado pelo Poder Executivo, é um projeto que não traz vício de legalidade e, no entanto, nós estamos vendo aqui um veto sem motivo aparente. Peço a Vossa Excelência que possam derrubar o veto e marcarei uma reunião com o prefeito Ari Foz para que a gente possa discutir a viabilidade do projeto. São as minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Adilson Rosa. O veto está em votação. Dezesseis senhores vereadores já votaram. Vamos proclamar o resultado. Com 15 votos pela rejeição do veto, um senhor vereador votando pela sua mantença, o veto está rejeitado
por esse plenário. No momento em que cumprimento o vereador eleito Paulo Sérgio Martins, delegado de polícia há 32 anos, 18 anos aqui no município de Jundiaí, que se faz presente entre nós. Muito obrigado, Paulo Sérgio, pela presença. Vamos dando prosseguimento à sessão. Vamos votar agora o veto total ao projeto de lei de número 10.096 de 2008, de autoria do vereador, projeto de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que prevê implantação do Centro de Prevenção e Tratamento da Obesidade. O veto está em discussão, em votação. Aguardando a votação do vereador Gerson Henrique Sartori, aí sim, vamos proclamar o resultado. Agora sim, vamos proclamar o resultado. Com 13 votos pela rejeição do veto, 3 senhores vereadores votando pela sua mantença, o veto está rejeitado. Quinto item da ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 10.018, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubica e José Antônio Cachan, que institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e da outras providências correlatas. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Carlão Kubica. Não. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.018, de autoria desse vereador e do nobre vereador José Antônio Cachan, que institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil. Eu quero aproveitar, inclusive, a fala do vereador que me antecedeu, Adilson Rosa, na questão da preocupação com o meio ambiente. Nós temos hoje, na cidade toda, inúmeras empresas que transportam caçambas com material da construção civil. As grandes cidades hoje estão preocupadas em reaproveitar esse material, principalmente para a conservação de estradas e para aterros sanitários. E, mais recentemente, eu queria lembrar que o nobre vereador Val fez um requerimento à prefeitura, qual é a empresa que está instalando no distrito industrial um equipamento para fazer o reaproveitamento desse material, que é lá no projeto lá do... onde é o Botafora, que a turma costuma falar, lá no Distrito Industrial. Dizer o seguinte, eu não vou agora lembrar o percentual, mas o que foi estipulado pela própria prefeitura é de que essa empresa vai fazer o beneficiamento desse material da construção civil e, se eu não me engano, em torno de 30% a 40% vai ficar para a prefeitura, o restante vai ficar para essa empresa. Então, nesse sentido, o nosso projeto, meu e do nobre vereador Cachan, que inclusive tinha um projeto semelhante, mas como esse aqui, visa inclusive o gerenciamento e como vai ser destinado isso, o credenciamento dessas empresas que vão levar essas caçambas, o tipo de material que eles vão ter que levar, se levar material, inclusive com material... orgânico, eles vão levar multa, porque existe essa possibilidade e acontece isso hoje com essas empresas que fazem o transporte desse material. Nós vamos regulamentar essa atividade e a gente vai fazer com que a cidade cresça com desenvolvimento no material reciclável, a gente reaproveite todo o material que nós vamos estar gerenciando. E, nesse sentido, eu acho que nós ganhamos e vamos ter um grande salto de qualidade. As grandes cidades, lembro bem, porque eu fui buscar isso, já tendo como parâmetro as grandes cidades, Ribeirão, São Carlos, Bebedouro,
Se eu não me engano, São José ou Santo André também já está aplicando isso. Então, nesse sentido, eu pediria para que os nobres pares derrubassem o veto, para que também a gente possa estar dialogando com o prefeito e estar fazendo com que a prefeitura encampe esse serviço tão importante para a nossa comunidade. Permite uma parte, vereador? É veto, nobre vereador. Desculpe. Então, se for em questão de ordem. Não, acho que nem questão de ordem. Nesse sentido, eu pediria aos nobres pares que derrubassem o veto, porque esse projeto vem de encontro às necessidades do que hoje nós temos, principalmente em função do aquecimento da construção civil. As reformas estão sendo feitas e em muitos locais os materiais estão sendo jogados indiscriminadamente. Eram as minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa. Vamos, então, votar o veto. Claro. Pelo amor de Deus. Não, tem que pôr, tem que ver. Não. Tem que pôr, tem que pôr. Aquele cara bateu uma foto eu dormindo aqui, pra dar um soco na cabeça dele. Será? Agora sim, vamos proclamar o resultado. Todos os senhores vereadores presentes em plenário já procederam à votação. Com 13 votos pela rejeição do veto, 2 senhores vereadores votando pela sua mantença e 1 senhor vereador ausente, o veto está rejeitado por esse plenário, por 13 votos, pela alegria do vereador Carlão Kubitsa. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Carlão. Principalmente pelo 13. Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores pela derrubada do veto e tenho a certeza que, assim como o prefeito fez no meu projeto do Bolsa Creche, que hoje, inclusive, ele comenta de que só resolverá o problema do déficit de vagas com o projeto Bolsa Creche, tenho certeza também que, do mesmo modo que ele entendeu que o projeto é importante, ele não pedirá uma ADIM no projeto e sim aplicará esse projeto que beneficiará e muito a cidade de Jundiaí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachan, coautor do projeto de lei, hoje aprovado por esta casa. Não, só quero agradecer aos amigos vereadores que souberam fazer com que esse projeto possa vingar ainda em Jundiaí, porque recentemente, como o nosso querido vereador Carlão falou do Distrito Industrial do Botafora, eu estive visitando esse local. É um negócio muito interessante mesmo, uma coisa que ajuda, inclusive, a conservar as estradas em Jundiaí. Então, é um negócio de grande valia, alguma coisa que, ao invés de ser jogado fora, reaproveita em tudo. 30% é pouco, e nós queríamos, sim, fazer com que esse projeto vingasse para que essa cidade prevaleça sobre uma coisa muito especial, coisas demolidas, coisas que vão ser jogadas fora, ser aproveitadas. Muito obrigado, vereador Cachan. 6º item da ordem do dia, projeto de lei de número 9.953 de 2008, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, pastor Roberto Conde, que prevê na administração pública incentivo ao uso racional de material de consumo. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador pastor Roberto Conde Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 9.953, que prevê na administração pública incentivo ao uso racional do material de consumo. O uso racional do material de consumo será incentivado na administração pública, considerando-se administração pública, a prefeitura municipal, as autarquias, as fundações, as empresas em que o município tenha participação. O incentivo consistirá em planos de informação, de redução de consumo, de reutilização
de reciclagem e da coleta seletiva. O papel não clorado terá plano quadrienal de adoção progressiva, na proporção de 25% ao ano, em relação ao consumo anual do total de papel. Os dispositivos de coleta seletiva respeitarão as especificações regulamentares. Esse projeto aqui é muito simples, né? Eu fiz visando que o meio ambiente. Eu estava pesquisando na internet ontem e a gente observa quantas árvores não têm sido derrubadas para o consumo do papel. E em muitas cidades não é utilizado o papel reciclado. Aqui na Câmara nós já temos esse papel, mas, segundo consta na Prefeitura e alguns órgãos da Prefeitura, autarquias, não é utilizado. Então isso causa um dano muito grande para o meio ambiente. Árvores são derrubadas por falta dessa utilização do papel reciclado. Eu acho que a Prefeitura deve aprovar essa lei, o seu prefeito Ari Force, que é uma lei ambiental, né? E esse vereador, o pastor Roberto Conde, tem essa preocupação também com o meio ambiente. Quantas árvores foram derrubadas, né, por esse Brasil afora, por falta dessa consciência de se utilizar o papel reciclado. Então esse projeto é muito simples e traz para a sociedade jundiaense essa reflexão. E eu acredito que as escolas também deveriam tomar essa atitude importante, porque vai, com certeza, ajudar em muito o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, porque nós sabemos que a preservação do meio ambiente, das árvores, da nossa floresta, isso é uma qualidade de vida importante para todos nós, principalmente os nossos netos, né? Aqueles que têm filhos, que futuramente os seus filhos terão também filhos. Então, é um projeto simples que eu conto com a colaboração de todos os vereadores. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Muito obrigado, pastor Roberto Conde Andrade. O projeto continua em discussão, em votação. Com 13 votos pela aprovação do projeto, 2 senhores vereadores ausentes e esse presidente que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado por esta Casa. Vamos passar agora ao 7º item da ordem do dia, que é o projeto de lei de número 9.956, de autoria do vereador José Antônio Cachan, que condiciona a participação de atletas em competições esportivas à prova de aptidão cardiológica. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Cachan. Senhor presidente, nobres pares, projeto de lei 9.956. Vereador Cachan, eu infelizmente vou ter que interromper Vossa Excelência, porque como já foi utilizada a palavra por Vossa Excelência em sessão do dia 12, não há possibilidade de utilizar novamente a palavra, infelizmente. Questão de ordem, então. Questão de ordem, vereador José Antônio Cachan. 3 senhores vereadores utilizaram a tribuna no dia em que nós votamos o projeto. Vereador José Antônio Cachan, vereadora doutora Silvana e o vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Os 3 utilizaram e por isso não há mais possibilidade de utilizar novamente. Questão de ordem, vereador José Antônio Cachan. Minha questão de ordem é para que eu possa pedir aos demais companheiros da Casa que votem favorável
a esse projeto de lei, um projeto que nós necessitamos muito. Gente que milita, sempre militou, desde os primeiros passos na área esportiva, principalmente dessa cidade. A gente vê o número que existe, presenciou ou presencia ainda, de atletas que, por motivos, às vezes até, não se fazer exames periódicos, cardiológicos, pode acontecer alguma coisa fatal dentro ou das quadras ou dos campos de futebol da cidade de Jundiaí. Peço sim a gentileza para que os nobres pares votem favorável a esse projeto. Continua em discussão o projeto. Em votação. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, esta presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Vamos votar agora a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 9.956. Em votação. Vamos proclamar o resultado do voto da emenda. 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente. Essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 9.956. Da ordem do dia, projeto de lei de número 10.003 de 2008, de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que altera a Lei 5.987 de 2002 para assegurar desconto da tarifa do transporte coletivo para professor. O projeto está em discussão. Com a palavra, a autora do projeto, vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que altera a Lei 5.987 para assegurar o desconto da tarifa do transporte coletivo para professor. Nós estamos acrescendo alguns dispositivos a esta lei. Primeiro, no artigo 1º, aos professores que lecionam em estabelecimentos de ensino público ou privado, aplicar-se-á o desconto de 50% do valor efetivamente cobrado da tarifa do serviço público de transporte coletivo. Parágrafo 1º. Para efeito de obtenção dos benefícios desse artigo, o professor apresentará documento de identificação expedido pelo estabelecimento de ensino, acompanhado de comprovante de atividade docente na forma estabelecida em regulamento. E o parágrafo 2º, que o passe para o professor será utilizado somente para a locomoção decorrente da frequência às atividades educacionais. Na verdade, o projeto ele é um projeto de extrema importância, tendo em vista que os professores são o principal elo de ligação entre o conhecimento e o saber. E que, muitas vezes, esses professores não possuem veículos próprios. Se utilizam, sim, do transporte coletivo. E a maioria deles, inclusive, dão aula em várias escolas, e muitas vezes com um valor de transporte enorme em cima do desconto, inclusive, do transporte coletivo em cima do seu salário. Nesse sentido, quando eles ministram aulas em vários estabelecimentos de ensino, muitas vezes eles necessitam da utilização de vários ônibus, o que compromete muito o salário desses professores, desestimulando o seu mistério.
No que tange à legalidade, é importante a gente colocar que a proposta é legal, é constitucional, pelos seguintes motivos. Primeiro, no que tange à competência legislativa da Câmara, nós estamos exercendo a competência legislativa em regular assuntos de interesse local do município. E, segundo a Constituição Federal, no seu artigo 13, cabe à Câmara, e com sanção do prefeito, é lógico, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, legislar sobre os assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. Então, a atribuição normativa da Câmara, ela vai limitar a determinar à administração pública a forma de aplicação do dispositivo já existente na própria Carta Municipal. Então, esse projeto de lei representa nada mais que a atribuição típica e predominante da Câmara, a normativa, isto é, a de regular a administração do município e sua conduta no que afeta aos interesses locais. E é claro que este projeto de lei não pretende usurpar a competência do Executivo, mas edita somente preceitos para melhorar a sua organização e direção. Nesse sentido, é importante que nós tenhamos em mente que a função típica das câmaras municipais é a elaboração da lei, isto é, as normas gerais, abstratas, sendo o prefeito incumbido da prática exclusiva dos atos administrativos. Nesse sentido, acho que o mérito desse projeto é extremamente importante, uma vez que nós sabemos que hoje, em termos de educação, quando a gente fala em inclusão, nós temos que pensar principalmente em investir no professor, não só na sua capacitação, mas também em seus salários. É importante que ele tenha a capacidade de dar aulas, lógico, como ele faz em várias escolas, mas que isso acabe não prejudicando o seu orçamento, como vem acontecendo para muitos professores do Estado, que ganham, em termos de salário, um salário muito pequeno, que não condiz com as suas necessidades e gasta muito no transporte coletivo para poder estar atuando em várias escolas diferentes ao mesmo tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as minhas palavras. O projeto continua em discussão. Eu não vou fazer uso da tribuna, vereadora doutora Silvana. Quero concordar com o mérito do projeto de Vossa Excelência, mas quero também chamar novamente a atenção da Casa para um problema que nós estamos passando já há algum tempo na cidade com relação ao transporte coletivo. O sistema de transporte, ele é eminentemente pago pelo cidadão, pelo trabalhador. Nós temos aqui o índice que é medido para a tarifa do transporte coletivo, é o IPK, é o índice passageiro por quilômetro rodado. Cada vez que nós implementamos um benefício a qualquer categoria, seja o jovem, seja o idoso, seja o professor, nós estamos transferindo a responsabilidade do pagamento dessa tarifa justamente para o trabalhador jundiaiense. Então é interessante que o município também se atenha ao estudo de uma possibilidade de subsidiar aquilo que nós estamos concedendo enquanto benefício aqui na cidade de Jundiaí. Porque senão nós estaremos transferindo a responsabilidade para que o trabalhador pague exatamente o custo da meia passagem do professor aqui que se utiliza do transporte coletivo. Então é muito importante, eu tenho na casa já há algum tempo um projeto de lei que trata também dessa possibilidade de o jovem não somente utilizar-se do transporte coletivo, da meia passagem, do passe escolar, somente em horário de aula, que ele possa estender o seu uso durante todo o dia e venho sendo, vamos dizer assim, questionado pelas empresas de transporte também por parte do Executivo, com a oportunidade de quem pagará a conta desse transporte coletivo. Então é muito importante que o município venha, pelo menos, estudar a oportunidade de subsidiar aquele transporte que nós estamos concedendo de maneira gratuita a alguns segmentos da sociedade, como idoso, como jovem, como agora aqui que se desenha a aprovação desse projeto para também o professor. Senão quem estará pagando essa conta é justamente o trabalhador jundiaiense. Pela forma como nós estamos concedendo benefícios. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Eu queria até concordar com suas palavras e dizer o seguinte: quando nós pensamos, por exemplo, nos jovens, né, em você estender aos jovens, nós estamos falando em milhares de pessoas dentro de um município. Quando nós falamos do idoso, que nós estamos aí estendendo a questão
no transporte coletivo a partir dos 60 anos, nós também estamos falando de milhares de pessoas. Quando a gente fala do professor, não são milhares de professores, é um número muito reduzido de pessoas que são professores, e principalmente aqueles professores que são do Estado, que recebem um salário muito pequeno e que gastam muito em relação ao transporte coletivo, até para poder conseguir dar aula em várias escolas, para poder melhorar um pouquinho o seu salário. Mas quando se trata na questão do transporte coletivo, esse desconto é muito grande. Então, nesse sentido, a nossa intenção de aprovação desse projeto, para que a gente possa levar ao prefeito municipal essa ideia, se ele achar por bem vetar, vete, mas que a gente possa levar esse projeto para uma discussão maior, inclusive com a sociedade jundiaense. Perfeito, eu quero concordar com Vossa Excelência, concordo sim, que nós tenhamos a meia entrada para o jovem, a meia entrada para o professor, o meio pagamento de tarifa para o professor, para o jovem, para o idoso. Eu só quero chamar a atenção para que este custo não seja transferido para o trabalhador que ganha, por exemplo, R$ 450, porque é ele quem estará pagando a diferença das vantagens que nós estaremos concedendo aqui para alguns segmentos. E quem deve pagar essa diferença é o poder público, quem deve pagar essa diferença é a prefeitura, vamos por assim dizer, e não o trabalhador. Mas no mérito concordo em absoluto que deva-se ter sim a meia passagem. Pela ordem, vereador Julião. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que acho que o projeto ele tem que ser discutido. A vereadora Silvana solicitou que a gente fizesse essa discussão e eu acho que está correta a discussão e principalmente o rumo que eu vejo tomar. Outro dia havia uma reportagem do vereador Val, onde ele fazia uma indicação no sentido de que o Executivo faça estudos para o subsídio. Sei que o senhor também já fez gestões a respeito disso, sei de outros vereadores, inclusive eu também, né, já fiz gestão a respeito disso, sendo que Jundiaí é uma das poucas cidades que ainda não subsidia o transporte coletivo, né? Mas também sei que é necessário, e as empresas próprias também reconhecem isso, até porque para elas também vai ser bom, que se faça realmente isso de uma forma serena e tranquila, onde você faça um estudo do IPK novamente. Eu acho que é importante que a gente tenha, a partir do momento que estiver funcionando plenamente o Situ, que seja feito esse reestudo, e eu não tenho dúvidas que o próximo prefeito aí tem dito, né, o Miguel Haddad tem colocado com muita propriedade que o transporte, a mobilidade dentro da cidade vai ser um dos pontos prioritários, né, do seu governo, que isso fará pauta das discussões iniciais. E óbvio, senhor presidente, se não tivermos como ajudar as pessoas, acho que os projetos que dão isenção, nós teremos que rediscutir ao contrário, porque nós estaríamos ajudando a uma gama muito maior de pessoas, porque se todo mundo pagasse integral, talvez conseguíssemos reduzir até a própria tarifa, talvez ajudássemos mais os professores se nós não tivéssemos isenções como nós estamos tendo, porque as empresas também precisam sobreviver. Então nós temos dois caminhos, e eu acho que o melhor caminho é o da prefeitura fazer um estudo e ver até onde ela pode entrar com algum tipo de subsídio para o transporte coletivo. Eu não tenho dúvidas disso, mas com seriedade, como tem sido sempre feito nessa cidade, senhor presidente. Muito obrigado. O senhor citava, vereador Julião, a questão de São Paulo, da cidade de São Paulo, o município de São Paulo. Quero aproveitar para cumprimentar, em nome da instituição Câmara Municipal de Jundiaí, o prefeito reeleito Gilberto Kassab, com mais de 60% dos votos no segundo turno aqui no município de São Paulo. E é interessante também que se diga que o município de São Paulo está subsidiando para o ano de 2009 600 milhões de reais para o transporte coletivo. Quer dizer, há 3 anos que não se aumenta a tarifa de transporte coletivo no município de São Paulo. E há 3 anos que o Instituto do Subsídio está sendo cumprido na gestão Serra Kassab e agora na gestão Kassab. E a perspectiva e o compromisso de campanha do prefeito Gilberto Kassab é passar todo ano próximo sem aumento do sistema de transporte coletivo. Mas, em contrapartida, o município estará pagando 600 milhões de reais de subsídio de transporte coletivo, justamente para não transferir o ônus do pagamento e do aumento da tarifa do transporte coletivo para o cidadão. E esse ônus ficar exatamente para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, enfim, é um alerta para que nós não venhamos somente a pensar nos benefícios, mas também no ônus de quem estará pagando por esses benefícios, que nesse momento, no município de Jundiaí, é o trabalhador.
pode vir até a mudar caso a Prefeitura venha subsidiar esses descontos que nós estamos aqui concedendo. Mas, nesse momento, quem paga é o trabalhador. A Prefeitura não paga em nada, não subsidia em nada o transporte coletivo. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Gerson Henrique Sartori. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Pedindo desculpas ao vereador Gerson, mas ele, como não começou ainda, não atrapalho o seu raciocínio, né? E que, tenho certeza, não atrapalharia mesmo que tivesse começado. O senhor falou e cumprimentou o prefeito Kassab, e eu vou cumprimentar aqui também, e eu faço, acho até em nome da minha companheira de partido, a vereadora doutora Silvana, a Alda Marco Antônio, a engenheira, que temos uma mulher hoje na vice-prefeitura, não é, em São Paulo. Ela que teve um trabalho muito grande enquanto secretária no governo Quércia. E vejo a Vossa Excelência e as pessoas que nos ouvem aqui, os companheiros e companheiras da Câmara, inclusive, eu não sei o que acontece. Todo um trabalho feito à época do então governador Quércia e pela doutora Alda Marco Antônio, pela engenheira Alda, em toda a periferia de São Paulo, um trabalho muito grande na área social. E foi justamente onde eles perderam as eleições, não é? Onde a Marta obteve o maior número de votos, foi na periferia. E eles obtiveram uma votação expressiva, não é? No centro da capital paulista. Então, eu não sei a que se atribui isso. Será que as pessoas se esquecem, não é, de tudo aquilo que foi feito, em especial no bairro Grajaú, periferia da capital paulista, um trabalho muito grande. E nós acompanhamos até o trabalho dela junto ao prefeito Kassab durante a campanha no bairro Grajaú. E lá foi onde eles obtiveram o menor número de votos. Mas, de qualquer maneira, estão lá eleitos e agora continuar fazendo um bom trabalho para a capital e juntamente com a nossa amiga a Alda Marco Antônio. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Com a palavra para a discussão no projeto, o vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha. Bom, quero ressaltar que em São Paulo o Kassab realmente ganhou a eleição. E lá, senhor presidente, talvez ele tenha aqui a solução, né? Que lá tem o bilhete único. E a gente vê, doutora Silvana, que estamos discutindo aqui em Jundiaí por várias e várias vezes, por projeto de vários vereadores aqui, a questão de redução de tarifa para algum setor da sociedade. Jovens, portadores deficientes, idoso, para vários setores. E talvez se a gente tivesse implantado, ou que venha a ser implementado aqui em Jundiaí, o bilhete único, talvez já resolva grande parte dessa situação, porque as pessoas vão ter uma maior rapidez, uma maior fluidez, pagando uma única passagem. Talvez as empresas de ônibus passem a ter aí o resultado melhor, porque vai ter mais gente, possivelmente mais gente usando o sistema de transporte coletivo da cidade, e aí no sistema, no IPK, que calcula a tarifa, pode ser que até a tarifa não diminuir, a gente sabe que é difícil, não vai acontecer isso. Mas pode, mas não precise mais subir a tarifa. Então tem grandes chances, se o bilhete único que foi tão discutido aqui nas eleições municipais, se ele for aplicado aqui na cidade de Jundiaí. Com certeza vai facilitar. Está aí o exemplo dado em São Paulo, foi implantado pela ex-prefeita Marta Suplicy, e depois mantido pelo Serra Kassab, como disse aqui o presidente, e agora vai continuar a ser mantido pelo Kassab. Então, na nossa opinião, vereador Val, bilhete único, esse aqui, o bilhete único do PT, pode ser a solução para esse tipo de problema. E é lógico que pode depois discutir o subsídio, pode discutir uma série de questões. O ISS, é lógico que nós temos que acompanhar agora toda essa crise mundial que vem acontecendo, então tem que acompanhar isso. Mas uma outra questão que eu quero discutir aqui também, do ponto de vista da isenção ou diminuir a tarifa, a gente precisa ver também qual é o valor do vale transporte que as pessoas estão recebendo. E neste caso aí a gente tem que envolver dos professores, tanto aqui a Prefeitura Municipal, que já deve ter um sistema de vale transporte, e o governo do Estado, que também deve ter, e se for o caso de isenção, o governo do Estado, no caso dos professores, também tem que participar dessa discussão. Por isso que também é importante uma discussão regional, e é importante também a gente discutir, senhor presidente, o senhor que vai assumir o cargo de vice-prefeito de Jundiaí, o bilhete único regional.
Então é uma discussão que tem que ser feita também, porque senão a gente vai discutir o sistema de transporte coletivo da cidade, vai cair mais projetos desse tipo, sempre vem, e é um projeto que a doutora Silvana falou de encontro com o que o futuro prefeito estava falando, que é investir em educação. Investir em educação também é facilitar a vida dos professores. Então esse tipo de projeto vai cair muito aqui. Então é importante que se discuta, é importante ter soluções. A gente vê aí o sistema de terminal, que está por ser entregue o terminal central. Aliás, diga-se de passagem, domingo, a pessoa que estivesse aqui em Jundiaí de manhã, naquela região da nova rodoviária, e não conhecesse Jundiaí, não tinha jeito. Eu fui buscar um macarrão ali na tábua, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, são coisas que estão acontecendo. Então, precisa ser discutido. O macarrão tinha. Então, vou explicar aqui. Está tendo ainda, né? Obras naquele setor e fecharam todo o sistema. Quer dizer, a pessoa que vinha aqui do centro, da Igreja da Matriz, ela ia até lá a Oneacemes, aí ela volta de novo, vem aqui perto do JJ, volta, entra, vai na 9 de julho, fazia o contorno para pegar a Avenida Jundiaí, para parar o carro do outro lado, para depois pisar no piche, ter problemas, agrudar, pelo amor de Deus. Então, permite uma parte, não, vereador? É lógico que tem uma parte, vereador Julião. Mas estavam fazendo obras para funcionar. Tomara que seja para funcionar, porque se for... Um domingo que atrapalhou um pouco, eu passei por ali, por isso que eu perguntei qual era o problema, porque passei por ali, vi que havia sinalização, até porque tem os meus pais que moram no centro da cidade, vim visitar o seu Anésio e a dona Helena no domingo, passei por ali naquela região, realmente, algum transtorno existe, mas já passei de volta agora lá e vi que já está tudo, quase que 11 horas sendo pintado. 11 horas é liberado. Então, questão de ordem, senhor presidente. Senão não vai dar tempo aqui de concluir. Questão de ordem, vereador Gerson. Então, para responder, senhor presidente, essa questão de ordem feita pelo... Foi a parte, né? Foi a parte do vereador Júlio. O transtorno estava feito, tinha dois amarelinhos apenas. A falta de compreensão com a comunidade, com os comerciantes, que está acontecendo lá não é de hoje. E por isso eu citei o exemplo aqui, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, e a gente acompanhou, e o senhor acompanhou também o que está acontecendo. E, infelizmente, não é para funcionar. Porque o novo terminal na Praça da Bandeira não funciona. Está feito aqui, vereador Zé Dias, presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, senhor presidente. O desafio, novamente, para o secretário de Obras e para o secretário de Transporte levar um ônibus lá para a gente fazer um teste para ver se funciona. Está feito o desafio aqui nessa questão de ordem, para levar um ônibus. Agora, voltando aqui a minha palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gerson Sartori. A questão do trânsito, do transporte coletivo, a questão de repasse vai ser tema ainda de discussão por causa desses problemas. Então eu sugiro até para a nova Câmara que venha a assumir depois, essa ainda tem a oportunidade de discutir, trazer esse tema, colocar em discussão, chamar a sociedade, discutir com os novos eleitos, com o Poder Executivo novo, porque nós vamos continuar tendo problemas. Esse sistema de terminal a terminal não funciona, vai levar a esses pedidos, as empresas poderiam ganhar mais, poderiam abaixar a tarifa, poderia ter um sistema subsidiado também, mas é preciso que faça o sistema funcionar. Do jeito que está, vai ser implantado o GPS, que é moderno, é bonito, mas não tem jeito. A hora que chegar no viaduto da ponte, não dá para o cara falar, vira para lá, vira para o Zanã, sendo que ele tem que vir para o terminal da Vila Ares, e não dá para passar por cima de outro carro. Então essas coisas precisam ser discutidas. É um problema da cidade, não é um problema desse ou daquele governo, mas é um problema que a cidade vai discutir, e eu tenho certeza que vai discutir bem. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Gerson Sartori. Só quero informar a Vossa Excelência que a questão é meramente conceitual. O bilhete único foi implementado na cidade de São Paulo e eu me lembro que, à época, a reeleição da prefeita Marta Suplicy não obteve sucesso e agora também na sua candidatura a prefeita não teve o mesmo sucesso. Isso não em razão do bilhete único ter sido implementado. É uma questão conceitual. O sistema de transporte escolhido por São Paulo na gestão Marta Suplicy foi a do bilhete único e a questão, por exemplo, implementada na cidade de Curitiba, que é o melhor sistema de transporte
transporte do Brasil é através dos terminais, os terminais de integração. O nome dado ao bilhete único em São Paulo pode ser adotado aqui em Jundiaí pelo cartão de integração, e foi justamente isso que o prefeito eleito Miguel Haddad disse em todas as suas entrevistas e jornais. E a questão do GPS, vereador Gerson Sartori, o senhor é inteligente o suficiente para saber que ele não passa exclusivamente pela indicação da rota mais próxima. O GPS passa pelo sistema de controle e fiscalização das empresas de transporte coletivo. Hoje, nós temos 290 ônibus rodando pela cidade. E quem garante que, neste momento, nós temos 290 ônibus? Mas, aqueles ônibus onde se tiver instalado o sistema de GPS, ele pode ser fiscalizado e controlado por uma sala de informática, como temos aqui na direção administrativa da Câmara Municipal, todo um controle feito por toda a Câmara Municipal através de um visor de computador. Então, isso é uma questão conceitual. Vossa Excelência não tem, no meu modo, óbvio, do meu ponto de vista, a razão de dizer que o sistema não irá funcionar. Primeiro que o sistema não está completo. Aliás, me lembro uma entrevista dada por Vossa Excelência no jornal Bom Dia, dizendo que se assumisse a Prefeitura Municipal de Jundiaí, o senhor iria acabar com o Situ, sem se atentar para uma questão também conceitual, que o Situ não foi exclusivamente a formatação de terminais, em si os investimentos feitos, como por exemplo Antônio Pincinato, e eu não entendo que o senhor seria irresponsável ao ponto de acabar com Antônio Pincinato, que é uma obra feita com investimentos do Situ, assim como alguns outros investimentos também feitos no sistema de transporte através da verba Situ. Tenho absoluta certeza, tenho convicção que o trabalhador jundiaense pode ficar absolutamente tranquilo que o sistema de transporte irá avançar, irá melhorar muito, porque o sistema aplicado por Jundiaí é o mesmo sistema aplicado pelo melhor sistema de transporte do Brasil, que é o sistema de Curitiba. O GPS é somente uma implementação para a fiscalização do sistema de transporte coletivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Longe de querer polemizar com o senhor, mas a gente tem discordâncias homéricas, e o senhor, tão inteligente quanto eu, sabe que quando eu falei que a gente ia acabar com o sistema Situ, é o sistema de ter que ir de terminal a terminal para pagar uma única passagem. Que a proposta aqui do nosso partido era que as pessoas poderiam pegar o ônibus em qualquer ponto da cidade no período de 2 horas, pagando uma única passagem. Agora, uma questão que dificulta o GPS, que dificulta o sistema de Jundiaí ser igual ao de Curitiba, é que aqui nós somos uma cidade de 350 anos, nós somos uma cidade que, principalmente na área central, são ruas estreitas que complicam. Então, nós não temos aqui o corredor de ônibus para facilitar isso. Então, acaba complicando. Então, é lógico que Curitiba foi uma cidade planejada para isso, e Jundiaí não foi. Como eu disse, não é culpa deste ou daquele governo, mas é um problema que está instalado aqui na cidade de Jundiaí. Então, fica complicado para o sistema ser facilitado com o GPS. Veja, o ônibus que vem do Eloy Chaves e tem que atravessar o centro da cidade. Como que faz? É complicado. A gente sabe que as ruas do nosso centro da cidade são estreitas. Então, são problemas que têm que ser discutidos, planejados, e eu não tenho dúvida que vai acontecer ao longo dos anos na cidade de Jundiaí, mas vai ter que ser muito planejado. Então, na minha opinião, neste momento, a solução é o bilhete único. E, para isso, não precisa derrubar nada. Ainda que tenha um excesso aí, a gente já discutiu, foi fruto até de debates, na quantidade e nos valores gastos para se fazer os terminais. E, na minha opinião, não faz sentido, por exemplo, terminal Secap, anda 1 quilômetro, 1,5 km, terminal Hortolândia. Para mim é complicadíssimo o terminal Vila Rami, pelo jeito que está hoje. Então, nós temos divergência nisso. Se a gente for ficar discutindo o sistema de transporte aqui, nós vamos longe. Nós temos divergência e ela foi dada nas discussões, nos debates políticos. Mas o que eu entendo é a implantação do bilhete único. Aliás, que o ex-secretário Sacramone, em 2006, isso também está em matéria de jornais, tinha concordado em implantar o bilhete único na cidade de Jundiaí. Então, o ex-secretário, talvez isso seja fruto até da demissão, do fruto das discussões, eu não sei, também não vou entrar nisso. Mas ele tinha, até nós discutimos a possibilidade na época do bilhete Pombinha, que ele era do PSB. Mas o ex-secretário Sacramone concordou com o bilhete único. Quem sabe ele volte uma hora dessa a ser secretário e implante o bilhete único na cidade de Jundiaí. A questão do cartão de integração também já é uma previsão feita pelo sistema de transporte implementado aqui em Jundiaí, que é o Situ. É o sistema de cartão de integração. O senhor vai ter a oportunidade de integrar o sistema não somente nos terminais, mas também em alguns pontos estabelecidos pela cidade, exatamente com o tempo de 2 horas. Isso não é novidade
para o sistema que foi implementado. Isso já era a previsão, já existia a previsão. O nome dado de bilhete único é o nome concebido pela gestão do Partido dos Trabalhadores da cidade de São Paulo, à época da Marta Suplicy, candidata derrotada pela segunda vez, a primeira na reeleição e agora para o prefeito Gilberto Kassab. E o cartão de integração, vereador Gerson Sartori, ele é em absoluto igual ao bilhete único. Você pode descer do seu ônibus, integrar o sistema em qualquer ponto que não seja terminal, e aí sim vai dar uma celeridade maior ao transporte coletivo aqui na cidade. E a questão do GPS, eu volto a frisar, não é para estabelecer o caminho mais curto, e sim para implementar um modelo de fiscalização mais inteligente, inclusive defendido por um secretário que esteve fazendo campanha para o Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, Gilmar Tato, ex-secretário de Transportes da gestão também Marta Suplicy. E o sistema de GPS é um sistema absolutamente moderno. Me lembro até que ele esteve em Várzea Paulista, junto com Vossa Excelência, e defendeu o modelo implementado, é um modelo defendido à época pela gestão aqui também do Ari Fossen, agora Miguel Haddad, de implementar o GPS, que é um modelo de fiscalização do sistema de transporte, não localização mais próxima das vias. Vou conceder a questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. A vereadora Marilena concedeu a Vossa Excelência. Então, senhor presidente, se fizer esse bilhete único aí que tem outro nome, eu vou aplaudir. Se fizer esse bilhete único que tem outro nome, que é o bilhete integrado, integração, cartão integração, bilhete pombinha, para mim está ótimo. Eu acredito que vai ajudar a funcionar. E o deputado Gilmar Tato realmente falou, esteve aqui, implantou isso em São Paulo, na gestão Marta, que perdeu 2 vezes, agora pelo prefeito Kassab. Como o senhor disse, ele esteve aqui em Jundiaí, comigo, o vereador Carlão, com a vereadora Marilena, e depois foi visitar o terminal Vila Ares, comigo e o vereador Carlão. E lá ele viu a situação, nós conversamos com bastante pessoas que por essa questão de não poder pegar o ônibus em qualquer ponto, estava reclamando lá que perdia até 40 minutos. Como aquele exemplo que eu dou sempre da missa do Padre Wilson, que o senhor inclusive esteve lá, e o senhor sabe que as pessoas que saem do Varjão têm que parar no terminal do Eloy, depois parar quando tiver a coragem de inaugurar o terminal central, parar no terminal central, ir até o terminal da Vila Ares para ir até a missa lá do Padre Wilson. A hora que chegar lá, a missa do Padre Wilson já acabou. E depois tem que fazer o caminho de volta. E olha que lá a missa demora 3 horas. Então é isso que a gente está discutindo. É uma ótima missa em que pesa o tempo. Questão a vereadora Marilena Negro havia solicitado. Senhor presidente, só para fazer constar aqui a minha opinião, que o senhor se referiu a obras, né, que são vinculantes aí ao sistema, como Antônio Piscinato, desculpe. Antônio Piscinato é uma das obras do metro quadrado, o metro de obra mais caro que Jundiaí já pagou. Pode comparar com os remendinhos lá no Varjão ou Novo Horizonte, como queiram. É uma das obras mais caras que Jundiaí já pagou. Entre conceito e logística, aconteceu alguma coisa. Porque tem terminal que foi terminar em local totalmente inadequado. Então, conceitualmente, a ideia é excelente. Por isso que alguns até, eu me lembro muito bem, que defendemos de fazer uma extensão, fazer uma readequação do sistema, que eu acho que o novo prefeito tem que fazer essa leitura. Então, entre conceito e logística, aconteceu alguma coisa. E o dinheiro é público e nós temos que zelar para que ele seja aplicado, de fato, para o que interessa para o trabalhador, para o usuário. E nisso nós vamos cuidar partidariamente, ou aqui no nosso trabalho legislativo, nós vamos acompanhar. É obrigação de Vossa Excelência fazer o acompanhamento enquanto fiscalizadora a partir do ano que vem, vereadora reeleita. Vereador Julião. Senhor presidente, eu só gostaria de retomar os trabalhos. Estamos trabalhando, vereador. Estou fazendo aqui o papel do vereador Doca, na sua ausência, por motivos, né? Eu acho que nós começamos a discutir a isenção de parte para os professores e estamos discutindo. Eu gostaria, e tenho certeza que o vereador Val, subindo a essa tribuna, fará a retomada da discussão do projeto em tela, né, senhor presidente? Com a palavra, o vereador Val para a discussão no projeto. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 10.003 de 2008, da doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Excelente projeto. Mas as discussões, elas salutares, elucidaram bastante a necessidade
deste projeto também. Projetos que trouxe aqui, um projeto que trouxe discussões de várias áreas do transporte. Tem necessidade, sim, de mantermos a passagem no preço que está, devido que já não é uma das passagens mais caras que tem mesmo nos municípios do estado. Temos a gratuidade, e são coisas distintas. Deficientes físicos, acompanhantes, idosos, pedido do presidente da casa para que se estenda também aos finais de semana aos estudantes. Isso é tudo muito bom e necessário e justo. E agora um projeto dessa natureza que valoriza também o orçamento do próprio professor que se dedica à educação. Acompanhei bastante a campanha do prefeito Miguel, e ele dizia que R$1 ou R$2 dependia do quanto isso vale para quem paga, na condição do bolso de quem está. E o trabalhador sempre tem pouco recurso, sabemos disso. E o transporte pesa bastante no orçamento de todo mundo. Não importa seja da qualidade do transporte coletivo ou mesmo individual do seu carro, é uma despesa que vem fazer a diferença grande no orçamento. Mas todas essas discussões, senhor presidente, nos levam à conclusão da real necessidade do subsídio. O bilhete único é assunto distinto. A ajuda aos professores é também outra distinção. Ao deficiente físico, ao idoso, são cada necessidade distinta em áreas que são realmente mais do que necessárias. E tudo isso, a única coisa que tem em comum mesmo, nos leva a ver que para manter o preço da passagem, para que não seja repassado, e ver como vai pesar no bolso daquele que poucas condições tem, leva-nos apenas a única certeza de que, como em outra cidade, este vereador já fez estudo, a passagem, a empresa precisa ser subsidiada, como em tantos outros municípios do estado. Portanto, é um projeto bom, necessário, mas que precisa ter mesmo um suporte. Votarei favorável, parabenizo a autora, porque vê mais uma necessidade na área do transporte que realmente precisa. Obrigado, senhor presidente. E que todos entendam que a dificuldade do trabalhador em todas as áreas precisa ser notada e visto onde precisa dar o suporte para ele. É lá no consumidor final, é lá no usuário final que precisa ver. E a administração pública precisa realmente fazer esse estudo urgente para que a passagem possa se manter no preço que está, que já não está barato. Kassab fez a promessa, eu vi, durante a campanha dele, de não subir o preço da passagem no ano que vem. E para isso ele vai estar injetando 600 milhões de reais, como já ouvimos aqui no decorrer do ano que vem. Isso é valorizar o trabalhador e as demais classes que também precisam, de pessoas que têm problema de saúde e tantas outras, conforme já mencionamos aqui. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val. Muito obrigado, vereador Val. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 7 senhores vereadores votando pela aprovação, 3 senhores vereadores votando pela abstenção, 5 senhores vereadores ausentes e ex-presidente que regimentalmente não vota, o projeto de lei está aprovado por esta casa. A votação seria por maioria simples, o projeto de lei está aprovado por esta casa. Vamos passar agora ao último item da ordem do dia, que é o projeto de lei de número 10.086, de 2008, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que altera a lei 6.335, de 2004, para exigir nos estacionamentos pagos placa sobre responsabilidade.
O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto tanto simples no que diz a alteração, mas um tanto importante no que se diz a abrangência dele. Nós temos, né, uma lei em vigor, a lei de número 6.335 de 2004, que infelizmente muitos dos estabelecimentos voltados à questão de estacionamento dentro do nosso município não respeitam, que é a colocação e a indicação das placas no que diz a responsabilidade desses estabelecimentos. Inclusive fazer um apelo à prefeitura, senhor presidente, que faça uma fiscalização tanto para que se respeite essa lei, como também muitos dos estacionamentos que estão funcionando aí na ilegalidade, né? Se derrubam alguns imóveis, principalmente na área central, e se coloca como estabelecimento de estacionamento, e nem alvará possuem. E que se faça, então, essa fiscalização. E esse projeto é que seja incluído, né, dentro do primeiro artigo, o artigo 1º, onde se coloque a responsabilidade do estabelecimento por qualquer dano ocorrido no veículo ali estacionado dentro dos limites legais, conforme lei já existente, né, no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei Federal 8.079 de 90, que infelizmente ela é desrespeitada. Então peço aos vereadores que ajudem a aprovar essa lei, um tanto simples no contexto, mas eficaz desde que ela seja respeitada. Porque hoje, quando algum incidente ocorre dentro do estabelecimento, você depende muito mais do bom senso do gerente, do proprietário, de assumir esse dano no veículo, do que por uma lei que seja aplicada. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. O projeto continua em discussão, em votação. Com 10 votos pela aprovação, 5 senhores vereadores ausentes, esta presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.086 de 2008, de autoria do vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, quero a vossa gentileza e quero aqui parabenizá-lo também, o nobre companheiro engenheiro Pedro Bigardi, né, que foi candidato a prefeito aqui nessa cidade de Jundiaí. E com certeza é o mais novo deputado estadual da nossa cidade e da região também, que é o nosso companheiro Pedro Bigardi. Eu acredito, sendo um legislador pela primeira vez e terá um cargo pela primeira vez, eu acho que é o momento do representante de Jundiaí região buscar junto ao governo do estado bons conhecimentos, bons projetos para a nossa cidade e nossa região. E são 2 anos, senhor presidente, para marcar sua presença, mostrando um bom trabalho à população de Jundiaí, da região, no qual nós aqui temos um trabalho com grande orgulho, e será um representante da nossa cidade, como hoje nós não temos nenhum, nem deputado estadual, nem federal. Eu acredito no trabalho do Pedro Bigardi, junto com a administração de 2009, 2010, 11 e 12. Então, portanto, ele vai ter 2 anos de trabalho, 2009 e 2010. Com certeza, trazendo grande trabalho para a nossa cidade e outras também que nós deferimos aqui, que é a verba para atender o anseio da nossa sociedade, que realmente precisa de um representante na Assembleia Legislativa de São Paulo, senhor presidente. Essas são minhas palavras e eu acredito que o registro desse novo orgulho para a nossa cidade, dessa nova conquista, vai trazer para Jundiaí, com certeza, um bom trabalho junto à administração agora atual do nosso querido prefeito eleito, Miguel Haddad, e o vice-prefeito Luiz Fernando Machado. Muito obrigado, vereador José Dias. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número
2014, assinado pelo vereador Carlos Alberto Kubica e com todas as assinaturas regimentais necessárias de urgência para apreciação da moção de número 222 do vereador Carlos Alberto Kubica de apelo à empresa Fidelity pelo fim das demissões e abertura de negociação com o Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região. O requerimento ao plenário de número 2014 está em discussão, em votação. Com 8 votos pela aprovação, 7 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 2014, de urgência para apreciação da moção de número 222. Portanto, a moção de número 222 está apta para ser discutida. Com a palavra o seu autor, vereador Carlão Kubica. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu queria agradecer aos 15 vereadores que, juntamente com o autor da moção, assinou a urgência, porque na última terça-feira nós tivemos aqui, está aqui o presidente do Sindicato dos Bancários, o Paulão, os diretores do sindicato, tivemos na terça-feira passada a visita dos diretores, onde já apontava o problema com a empresa Fidelity. E como na terça-feira, na quarta era o prazo para nós entregarmos as moções, os requerimentos, as indicações, e nós só concluímos o entendimento com o Sindicato dos Bancários para fazer essa moção. Na quinta-feira não houve a possibilidade de a gente entregar a moção em tempo, em função até do que, no início da sessão, a vereadora Ana Antonelli deu a pauta do pequeno expediente, que entraria na próxima sessão, com certeza, mas como nós precisamos de pressa, né, na questão das negociações com a Fidelity, então eu agradeço já de antemão a todos os vereadores que entenderam o porquê da urgência da moção, que eu passo a ler a partir de agora. No último dia 8, os jovens trabalhadores da empresa Fidelity, que presta serviços a importantes instituições bancárias, como o Bradesco e o Banco Real, localizada em nossa cidade, no condomínio Vulcabras, promoveram uma manifestação visando a melhoria de suas condições de trabalho. O protesto foi endossado pelo Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, visto que as tarefas diárias dos empregados da organização consistem na venda de produtos bancários, tais como cartões de créditos e seguros. Naquela oportunidade, cerca de 300 trabalhadores resolveram entrar em greve, com o objetivo de ver aberta a possibilidade de negociação com a administração da empresa e, assim, discutir soluções para os problemas por diversas ocasiões apontadas às entidades sindicais referenciadas. Até a presente data, já foram contabilizados cerca de 50 trabalhadores envolvidos nas manifestações que foram demitidos, sobre as mais diversas alegações. Está mais do que claro, no entanto, que a real causa das demissões reside no fato de tais cidadãos terem exercido o seu direito de greve, assegurado a todo brasileiro pela Carta Magna. A Fidelity, que promete diversas vantagens e a chance de carreira quando recruta esses jovens, e quero aqui fazer uma observação, senhor presidente, que é o primeiro emprego desses jovens. Para o seu primeiro emprego, frustra as suas expectativas, com a sua rotina totalmente monitorada, inclusive com o controle do uso dos sanitários. Pratica uma política que amedronta seus funcionários, com constantes ameaças de cartas de advertência e até mesmo demissões por justa causa, exercendo uma chefia coercitiva e antiética. Agora, desrespeita também a nossa Constituição, ao demitir aqueles que se valeram de um dispositivo ali previsto. Assim, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação
do soberano plenário essa moção de apelo à empresa Fidelity pelo fim das demissões e uma abertura de negociação com o Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região, dando-se ciência dessa deliberação ao seu diretor administrativo, à diretoria do referido sindicato, ao prefeito municipal e ao secretário municipal de desenvolvimento econômico. Sala das Sessões, 28 de outubro. Senhor presidente, nesse sentido, é uma moção de apelo para que parem essas demissões e que se abra um canal de negociações com a diretoria dos sindicatos bancários para chegar a um consenso e que esses jovens tenham a oportunidade de estar tendo um avanço na sua vida profissional, já que a própria empresa, quando contrata, já vislumbra para o jovem a possibilidade de ele ascender dentro da empresa, e não vai ser dessa maneira que ele vai ter essa ascensão profissional. Eram as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Solicito que vocês aprovem a moção para que o sindicato tenha assim, uma possibilidade de ver aberto esse canal de negociação para pôr fim a essas demissões que só atrapalham a vida dos nossos jovens que buscam o seu primeiro emprego. Muito obrigado, vereador Carlão Kubica. A moção continua em discussão. Só quero fazer um parêntese, vereador Carlão Kubica, com relação ao que está escrito aqui na moção de Vossa Excelência. Aqui no seu final diz que a empresa pratica uma política que amedronta os seus funcionários com constantes ameaças de cartas de advertência e até mesmo demissões por justa causa, exercendo uma chefia coercitiva e antiética. Esta moção aprovada nestes termos significa que o plenário compreende ser a empresa a exercente de uma função coercitiva e antiética. Se Vossa Excelência pudesse suprimir este aspecto, até mesmo em razão de não haver nenhuma razão nesse momento, sem mesmo ouvir a empresa, a concordar que exerce uma chefia coercitiva e antiética. Eu acho que nós podíamos suprimir. Questão de ordem, vereador Julião. Eu assinei o pedido, porque o pedido dizia da abertura de negociação. Mas quando você acusa, e eu não tenho provas de que isso acontece, não estou dizendo, né, que não aconteça, mas eu não posso assinar embaixo de algo que desconheço. Então, eu sou favorável a que se faça uma nova redação, no sentido de o apelo dessa Câmara pela abertura de negociação entre a firma e o sindicato. Ponto. Questão de ordem, presidente. Acho que é um consenso, eu já vi um sinal positivo do presidente do sindicato, não tem problema nenhum da gente retirar esses termos para que fique menos doloroso a empresa na hora de estar... Eu pediria que fosse suspenso os trabalhos para que a gente faça uma nova redação à moção. Me informa a diretoria legislativa que há necessidade de retirada desta moção para a reapresentação da moção e aí sim para proceder à votação, que não há mais possibilidade regimental de se alterar a moção aqui expressa. Então espera, pede para retirar e 15 minutos para fazer, pegar a assinatura e fazer. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Carlão. Eu solicito, visto o impasse criado, para que nós retiremos a moção e que o senhor suspenda os trabalhos por até 15 minutos, se necessários, para que a gente faça uma nova redação e reapresente essa moção para o plenário. Os trabalhos estão suspensos por até 15 minutos, se necessário for, para nós refazermos a moção aqui expressa. Os trabalhos estão suspensos. Fechado. Estão reabertos os trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubica. Minha questão de ordem envolve dois assuntos. Primeiro, para pedir a prorrogação dos trabalhos por até 1 hora, se necessário, em função do nosso tempo. E segundo, senhor presidente, solicitar a retirada da moção de número 222, de minha autoria,
porque estou reapresentando essa moção com novo texto e o requerimento com as assinaturas regimentais deve estar chegando até as mãos de Vossa Excelência. Pois não, vereador Carlão Kubitsa, vamos votar primeiro então a prorrogação dos trabalhos por até 1 hora, se necessário for, em votação. Vota a favor do Carlão. Com 8 votos pela aprovação, 7 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 1 hora, se necessário for. A retirada da moção de número 222 está deferida por esta presidência e agora sim, essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 2015 de urgência para apreciação da moção de número 223 de autoria do vereador Carlos Alberto Kubitsa. O requerimento está em discussão. Em votação. Com 9 votos pela aprovação, 6 senhores vereadores ausentes, esta presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 2015. Agora sim, vamos passar à discussão da moção de número 223. Em discussão. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para dizer aos senhores vereadores, eu já de antemão agradeço as considerações feitas, nós temos entendimento com a diretoria dos sindicatos bancários, houve consenso, nós fizemos alteração no texto. Essa moção nada mais é do que um apelo à direção da Fidelity para que abra um canal de negociação entre o sindicato e a empresa para pôr fim às demissões que estão ocorrendo. E também dizer que nós temos em plenário funcionários da Fidelity que vieram acompanhar essa moção para que os anseios da categoria, a partir de hoje, espero que a empresa se sensibilize e que passe, após a aprovação dessa moção, após o conhecimento, inclusive, da empresa, que passe a fazer um canal de negociação com o sindicato, que é o representante da categoria, e que, a partir daí, ponha fim a essas emissões que só vêm atrapalhar a vida desses jovens. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa. Eu não vou fazer uso da palavra, senhor presidente, porque já li a matéria e aquilo que foi consenso foi retirado, e essa moção nada mais é do que um apelo a que abra-se o canal de negociações. Perfeito. A moção está em discussão. Em votação. Com 10 votos pela aprovação, 5 senhores vereadores ausentes, esta presidência que regimentalmente não vota, está aprovada pela unanimidade da presença no plenário, na moção de Vossa Excelência, vereador Carlão Kubitsa. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Queria agradecer a votação favorável da moção e assim que presidente da Comissão de Assuntos do Trabalho, a vereadora Ana, que ainda está tentando falar com o Jorge, tenho certeza que agora ele vai tomar conhecimento através de cópia dessa moção, ela está me informando que ele está viajando. Assim que nós tivermos um posicionamento por parte da empresa com relação à negociação com o sindicato, faremos chegar ao conhecimento dos nobres vereadores para que a gente também acompanhe de perto essas negociações. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa. Essa presidência informa da audiência pública de número 93, que será realizada no dia 5 de novembro de 2008, às 9 horas da manhã, cuja pauta convite é projeto de lei de número 10.117, de autoria do prefeito municipal, que fixa o orçamento público para o exercício de 2009. Então fica
aqui o registro da pauta convite para, no dia 5 de novembro de 2008, a audiência pública do projeto de lei de número 10.117, de autoria do prefeito municipal, que fixa o orçamento público para o exercício de 2009. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Cachan. Minha questão de ordem, eu peço destaques aos requerimentos de números 2002, 2003, 2004, 2005, 2012, 2013. Vamos votar, então, inicialmente o pedido verbal de destaque aos requerimentos de número 2002, 2003, 2004, 2005, 2012 e 2013. Está em votação o pedido verbal de destaque aos requerimentos citados. Seis votos pela aprovação do pedido verbal de destaque, 3 votos pela sua rejeição, 6 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota. Vamos passar então à discussão. Vamos passar então à questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de pedir destaque ao requerimento de número 2000 e 2001 para garantir uma discussão bem aprofundada. Obrigada. Vereadora Marilena Negro pede destaque aos requerimentos de número 2000 e 2001. Vamos então apreciar o pedido verbal de destaque, somente aguardando a liberação do painel. Vamos somente aguardar a liberação do painel para aí sim votar o pedido verbal de destaque aos requerimentos de número 2000 e 2001. Agora sim, liberado o painel. Seis votos pela rejeição, 2 senhores vereadores votando pela aprovação, 7 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui regimentalmente não vota. Está rejeitado o pedido verbal de destaque aos requerimentos 2000 e 2001. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Destaque no requerimento 2010, até para que eu possa discutir melhor, para saber se é a mesma obra que eu estou pensando. Vamos votar então o pedido verbal de destaque ao requerimento de número 2010. Em votação. Somente vamos ter que aguardar um pouco para lançar no sistema o pedido verbal de destaque ao requerimento de número 2010. Agora sim, vamos votar o pedido verbal de destaque. Seis votos pela rejeição do pedido de destaque, 2 senhores vereadores votando pela sua aprovação, 7 senhores vereadores ausentes, essa presidência aqui regimentalmente não vota. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Tomei um susto. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Peço a Vossa Excelência que coloque em destaque 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, só. Vamos votar então o pedido verbal de destaque a todos os demais requerimentos que ainda não foram destacados. Somente aguardando a liberação do painel. Não, vocês põem não, eu ponho sim. Você põe não. Você põe não. Que não, vou botar aqui, não. Agora sim, liberado, vamos votar o pedido verbal de destaque. Carlão. Com 5 votos pela rejeição do pedido de destaque.
Já fechou a votação. Com 5 votos pelo pedido de destaque, pela rejeição do pedido de destaque, 4 votos pela sua aprovação, 1 abstenção, 5 senhores vereadores ausentes, essa presidência aqui regimentalmente não vota. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Pedido de destaque no requerimento 2006. Já foi destacado. Já foi destacado o requerimento 2006 e o pedido de destaque rejeitado. Por quem? Pela vereadora doutora Silvana. Ela pediu 2007 em diante, mas tudo bem. Não. 2006 também. Mas tudo bem. Já foi rejeitado, não há mais razão para Mas que foi aprecie... rejeitado englobadamente, mas talvez ele não tenha sido sozinho, senhor presidente. Não há mais razão para que nós votemos o pedido de destaque, vereador Nós já Gerson. discutimos isso, senhor presidente. Já foi rejeitado, vereador Gerson. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastal. Vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, a gente já fez essa discussão aqui uma vez. E acredito que já está... Não, já está vencido que pode votar todos eles. Que pode votar individualmente, senhor presidente. Já aconteceu essa discussão na casa, senhor presidente? Pois não, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, já aconteceu essa discussão aqui na casa e nós votamos depois os requerimentos que foram solicitados individualmente. Aconteceu já na sua presidência, mais que uma vez. Questão de ordem, vereador Julião. Eu acho que isso já está esclarecido, como bem disse o vereador Jair Sartori, já é matéria vencida. A partir do momento que houve um pedido de destaque, e esse pedido de destaque já foi negado, não tem por que você votar o destaque individualmente, senhor presidente. E não adianta a gente discutir, agora é individual, antes era em bloco. Não, não foi negado por ser individual ou em bloco. Foi negado o destaque. Senão daqui a pouco nós vamos começar a discutir aqueles que já foram dados destaque individualmente, porque de repente eles foram aprovados em bloco, mas não foram aprovados individualmente. Senhor presidente, evidente que a decisão, no limite, é da presidência, mas já aconteceu aqui essa discussão com o doutor Fábio Nadal, com o doutor João Paulo, e aí foi feito esse tipo de votação e é só buscar em sessões anteriores. Então eu não estou falando aqui coisa que não aconteceu, estou falando coisa que já aconteceu e coisa que já foi fundamentada, portanto, nessa casa. Já aconteceu isso e foi desta forma. Estou falando com toda a certeza do mundo e a gente pode depois levantar outras sessões. Vossa Excelência ainda então permanece com a vontade de votar em destaque o requerimento de número 2006, individualmente. E como Vossa Excelência disse também que a interpretação é dessa presidência, essa presidência entende que não há mais sentido votar um requerimento já rejeitado o seu pedido de destaque. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Questão de ordem. Eu gostaria de ver se a mesa vai participar da articulação da retirada de todos do plenário, como é que está o encaminhamento, porque nós estamos aqui discutindo o sexo dos anjos. Nós não vamos ter quórum. Eu queria que o senhor viesse o quórum para a gente poder fazer o encaminhamento aqui da discussão. Senhora, me surpreende pelos posicionamentos. O direito à obstrução é um direito regimental. Vossa Excelência não tem o direito de contestar o direito que os senhores vereadores têm de, por exemplo, abandonarem o plenário. Eu não estou questionando, eu estou constatando. A senhora está me questionando se eu irei participar da articulação para que se desenvolva no plenário o esvaziamento total. Eu só estou fazendo a constatação, por favor. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Eu acho interessante, né? A bancada de oposição pode obstruir. Tem todo o direito de ficar aqui questionando se nós vamos discutir algo que já foi votado individualmente e daqui a pouco vamos discutir um parágrafo desse requerimento, porque foi votado o requerimento inteiro, mas esse parágrafo em especial nele não foi destacado. Aí pode. E a bancada situacionista não pode tomar nenhum tipo de atitude, porque vai contra a índole da bancada oposicionista nessa casa. Nós não estamos aqui brincando. Vamos terminar a sessão, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. Eu gostaria que o senhor fizesse a verificação de quórum, porque a bancada situacionista, acho que levou junto o Zé Dias, eu não sei se ele é da situação ou não, a dona Vilma está no lugar do Marcelo, eu não sei se a mesa está composta dessa forma, então eu gostaria de ver se temos quórum, o que vamos fazer.
Neste momento, com a verificação de quórum. Vamos então proceder à votação para a verificação de quórum. Quatro senhores vereadores presentes, não há quórum para o prosseguimento da sessão. Vamos suspender por 5 minutos. Caso permaneça sem o quórum, nós iremos aí sim suspender a sessão cairá por falta de quórum. A sessão está suspensa por até 5 minutos. Estão reabertos os trabalhos. Para a verificação de quórum, novamente vamos fazer o registro da presença. Com 5 senhores vereadores presentes em plenário, não há quórum. O quórum seriam, no mínimo, 6 vereadores presentes. Portanto, não há quórum para o prosseguimento da sessão. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Deixa eu só ver. Não tem quórum para o grande expediente. Tem quórum. Tem que ter quórum. No início do grande expediente tem que ter quórum. 3 senhores vereadores cinco senhores vereadores presentes, também não há quórum para o início do grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Ele tem que zerar lá. Com 5 vereadores presentes e 11 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.